O nosso convidado de hoje tem um dom muito especial: talento, criatividade e inspiração, que, é claro, vem de Deus. E estes são usados para que Felipe Soares passe para o papel imagens caricatas. Isso mesmo, ele é cartunista e o bom humor caminha junto desse talento. Felipe também faz questão de usar esses dons em eventos evangelísticos e nós vamos conhecer mais sobre o seu trabalho. Felipe, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, pastor Vanderlei, muito obrigado pelo convite. Bom te receber aqui, viu? Eu, assim, gosto demais do que você faz, é divertido para a gente que vê, imagino quanta diversão é para você fazer, não é? Imagino que você pode dizer assim: eu me divirto no trabalho que faço, não é verdade? Perfeitamente. Como é que começou isso, Felipe? Porque tem pessoas que dizem assim: não, eu não acredito que exista dom, mas a gente fala muito em dom. Se é dom, quando foi que você descobriu? Bom, eu com 7 anos de idade aproximadamente, meu pai sempre me levava nas feiras, né, no centro da cidade, e aquilo que a princípio foi curiosidade de ver alguns artistas fazendo suas obras de artes ali na rua, foi tomando assim proporções diferentes. Aquilo ali no início era a princípio curiosidade e eu comecei a pegar o lápis, o papel e fui percebendo uma facilidade, né? E eu acredito que referente a essa questão do dom em si, acho que Deus dá a cada um características, né, que tende a pessoa ter facilidade para determinadas áreas. Agora, é fato que você faz esse trabalho onde você é convidado para fazer, né? E o campo é bastante amplo para a sua atividade, né? Mas no texto ali da apresentação, diz que você usa também essa arte para o evangelismo. Como é que funciona nesse caso? Bom, a princípio, a questão de desenhar, Deus, assim, me dá uma alegria, assim, sabe? Coloca alegria. Eu faço desenho com extrema alegria. Então, acho que isso é uma forma natural de evangelismo. Então, as pessoas, quando me vê desenhando, percebem nitidamente a alegria que eu faço, a caricatura. E as pessoas, no limite entre a técnica e algo que é sobrenatural, eu percebo que há essa sensação natural quando eu termino a caricatura e a pessoa vê o resultado e durante o processo a expectativa que gera. Você vai fazer uma caricatura enquanto o programa acontece. Eu queria que você pegasse a sua prancheta e começasse, a gente vai conversando, porque eu quero falar da sua conversão, como é que ela se deu. Porque aqui diz que isso aconteceu com 12 anos? Sim, eu comecei a frequentar justamente a Lagoinha. Eu era novo, né, com 12 anos de idade, na época do Diante do Trono, aqueles louvores maravilhosos, assim. E aí, quando eu ouvia, assim, me impactava muito. Então, fui para a igreja, né, nessa faixa etária de 12 anos, mas até mesmo depois de um tempo que fui me firmando mais, a questão do louvor também. Foi amadurecendo, foi amadurecendo. Né? A sua família é uma família evangélica? Sim, sim. E até mesmo minha mãe, né, que foi quem me levou no início, assim, para a igreja. Vamos lá, começa os seus riscos aí. De vez em quando eu te acompanhando lá no Facebook, eu vejo que você faz um trabalho também lá no Mineirão, não é isso? Onde, aliás, especialmente nos dias de jogos do Cruzeiro, né? Verdade. Quer dizer, eu imagino que você seja cruzeirense. Exatamente. Não é verdade? Aí, você outro dia postou lá um trabalho que você fez, mostrando o Fred e a cara de surpresa dele quando ele viu a caricatura dele. Esse trabalho no Mineirão, claro, faz parte da sua atividade profissional, né? Você não vai lá fazer isso assim, aleatoriamente, né? Naturalmente que você faz e lá você é remunerado pelo que faz. Sim. Quanto custa fazer uma caricatura? Custa, não digo em termos de tempo, mas financeiramente mesmo.
Bom, essas caricaturas ao vivo, é em torno de R$ 30 a 50. Aí depende se é uma pessoa, o casal. Mas lá no Mineirão, engraçado que foi, assim, unir o útil ao agradável, né? Eu gosto muito, sempre fui ao estádio, né, torcer para o Cruzeiro. E na oportunidade agora tenho ido para fazer as caricaturas e tem sido bem legal, a reação das pessoas muito bacana. E, assim, alguma situação que você foi convidado para fazer que tenha sido, assim, totalmente diferente, um ambiente, assim, por exemplo. Tem algum que você tenha sido convidado para fazer algum trabalho de caricatura que você fala assim, não, esse lugar foi totalmente diferente ou a situação foi totalmente diferente? Uma coisa curiosa da sua atividade. Eu acho interessante que, às vezes, eu chego em alguns lugares onde o ambiente não é, talvez, propício para desenvolver caricatura. Porque a caricatura está relacionada a bom humor, é arte, é bom humor. Então já aconteceu várias situações de eu estar num lugar e aí fazendo a caricatura da pessoa, o ambiente estava um ambiente mais fechado, vamos dizer assim, carregado, vamos interpretar dessa forma. E aí o ambiente foi sendo modificado, que eu vi as pessoas se divertindo, um chamando o outro, um se divertindo, um brincando com a caricatura do outro. Então é uma situação que às vezes acontece, né? Eu sei que você faz esse trabalho também em várias situações e quando eu disse que o campo é bem amplo, é bem vasto, qualquer evento é cenário para você trabalhar, né, Felipe? Por exemplo, se a pessoa quer fazer isso num casamento, uma festa de casamento, num aniversário, quer fazer, enfim, se parou na rua e a pessoa... Não falta espaço, falta? Não falta. É engraçado que às vezes eu até habitualmente olho para as pessoas e já vejo a caricatura. Já tenho esse hábito de olhar e imaginar como vai ficar as caricaturas. Então tenho participado muito de festas, de aniversário, eventos empresariais. Então todos esses ambientes assim sempre gera esse humor bem legal. Agora, vamos falar assim de alguma situação que talvez possa ter acontecido, ou talvez não, de você terminar uma caricatura e a pessoa de repente fala assim, não, isso aí não sou eu não, isso aí ficou muito feio. Teve situação assim, onde alguém querendo agradar foi dar de presente e a pessoa disse assim, não, isso não é presente. Eu costumo até brincar, pastor, porque... Eu falo assim que a minha profissão é uma profissão de risco, literalmente, né? Porque se a pessoa não gostar da caricatura, eu posso sair correndo. E perdeu todo o trabalho. Isso. E aí acontece, sim. Às vezes, eu nunca sei como vai ficar uma caricatura. Já tem bastante tempo que eu trabalho, mas a cada dia a gente procura aperfeiçoar mais. Mas essa espontaneidade, assim, que é interessante. E às vezes tem caricaturas que você olha assim e se convence, fala, muito legal. Mas tem caricaturas também que você faz e fala, poderia ser melhor, né? Há essas situações, porque é algo muito espontâneo, né? Mas na medida do tempo, já tem, como eu falei, 10 anos, né? Já que eu faço esse trabalho de caricatura ao vivo, a gente vai, na medida do tempo, dominando mais o assunto, né? E a margem de erro vai diminuindo. Agora, você não faz só esse trabalho no papel, né? Eu vi trabalho seu feito em bronze, feito em resina, não é isso? Que é onde você já dá uma forma, vamos dizer assim, se é que pode ser usada essa expressão, falando aqui como leigo, dá uma forma mais humana, mais caricaturada, não é? Exatamente. Eu tenho feito essas esculturas caricaturais, né? Que a ideia é justamente essa, por já ter essa linha, né, da ideia caricatural, explorar isso já há um bom tempo, eu decidi começar a fazer esculturas caricaturais. E aí é onde dá para a pessoa entender o tridimensional assim, de uma peça. E eu acho sempre curioso quando a pessoa se vê de uma forma caricatural
tridimensional, parece uma coisa mais realística ainda, né? Uma coisa mais interessante. Quer dizer, ela viu uma miniatura dela mesma, só que na forma de uma caricatura. Felipe, a história da caricatura começa quando? Bom, caricatura vem... Quer dizer, na história na do história, homem. Então, esse termo caricatura, né, vem do italiano, caricare, que significa carregar, exagerar, né? Então, na medida que o tempo foi passando, há várias transições assim de estilos, mas o intuito mesmo da caricatura é você pegar, observar a pessoa e transformar isso, aumentando em proporção. Agora, o registro das primeiras, você tem ideia? Você já estudou sobre isso para saber quando foram registradas as primeiras? Por incrível que pareça, assim, até o meu conhecimento de caricatura mesmo é algo mais, vamos dizer, prático, né? Eu até, assim, vejo algumas coisas, né, relatos na história sobre alguns cartunistas da história, mas mais prático mesmo. Eu não saberia falar isso. Mas eu imagino que se a gente mergulhar na história, a gente vai encontrar isso aí, imagino eu, lá nos primórdios, viu? Porque a arte, né, e é uma arte, a caricatura é uma arte, né? A arte sempre esteve presente, né? Se a gente fugir um pouco aqui dessa coisa mais estilizada, mais moderna, se a gente for falar, por exemplo, daquelas pinturas rupestres, né? Aquilo ali é um negócio fenomenal, né? Já era, não vou dizer que já era uma forma de caricatura, mas já era uma forma de registro histórico, né? Isso. Que remonta aí a milhares de anos, né? Verdade. Quer dizer, eu acho que essa coisa do desenho sempre esteve presente na vida do homem, né? Sempre. Sempre é verdade. Eu acredito que seja nesse período assim mesmo que, assim, porque é uma forma da pessoa se expressar, né? E a gente observa, assim, aquelas artes mais antigas, assim, pré-históricas, vamos dizer, né? E percebe nitidamente essa questão da forma da pessoa se expressar, e já até usando, né, essa arte, vamos falar assim, essa arte saudável, porque o conceito de arte hoje está bem deturpado, né? Porque se admite como arte determinadas apresentações que, na verdade, fica aí um questionamento se de fato tem arte naquilo ali. Não vou entrar no mérito disso aqui, porque não é a proposta do programa, mas a gente sabe também que a arte é uma forma de comunicação, é uma forma de expressão, não é? É verdade. É verdade. E assim, essa questão de que hoje em dia está algo muito apelativo, né? A forma das pessoas se expressarem como arte. Então, assim, eu mesmo vejo que há uma expressão natural, mais humana, mais verdadeira, mais do que hoje em dia, do que as pessoas têm demonstrado aí como arte, né? Porque realmente, aliás, recentemente, aconteceram algumas cenas aí pelo país que abriu um caloroso debate, né? Sobre o que é arte e se de fato o que foi mostrado é arte. E boa parte das pessoas não concordando, outras concordando, enfim. Eu sei que abriu-se a discussão em torno do que é arte. Mas a gente sabe também perfeitamente que é fato que quando você vai visitar, principalmente esses países milenares, né, países bem antigos, como na Europa, por exemplo, você vai encontrar muita, mas muita expressão de arte, principalmente da parte escultural, né? Você tem muita coisa. E o que eu acho muito interessante é que, às vezes, as pessoas, elas querem fazer uma comparação de arte, por exemplo. Abrindo o jogo aqui, falei que não queria entrar no assunto, que não é propósito do programa, mas, por exemplo, aquela exposição que aconteceu, exposição entre aspas, né, lá em São Paulo, onde aquele cidadão se apresenta nu, né, inclusive
me parece, houve lá uma questão envolvendo uma criança, mas disseram que estava com a mãe, que não tinha problema, aquela coisa toda. E o argumento para defender aquilo era, não, se você for a Roma, por exemplo, você vai ver estátuas do rei Davi nu. Agora, há uma diferença muito grande. Por exemplo, eu já fui a Roma, eu já vi essas esculturas, já vi essas esculturas na cidade de Florença também, ainda na Itália. Elas não têm apelo sexual, elas não têm apelo, eu diria, erótico. É simplesmente uma imagem que você entende como sendo uma expressão artística de fato. Eu quero crer que talvez a grande discussão tenha sido o fato de, primeiro, ser uma exposição viva, o que normalmente não se vê, não é? E segundo, que ela, quer queira, quer não queira, ela acabou trazendo junto com ela essa conotação erótica da arte, né? Que envolvendo uma criança, naturalmente, abriu toda a discussão que abriu. É verdade. O problema foi justamente esse, porque envolvendo as crianças, né, e ainda não com uma opinião formada sobre as coisas, né, às vezes ali para querer apresentar algo como natural e que foge totalmente. Eu não considero isso como arte. Sinalizar para mim lá que nós temos 2 minutos, Felipe. Você já terminou aí? Já dá para mostrar ou tem que terminar ainda? Espera aí, não mostra ainda não. Não mostra ainda não. Falta muito aí ou está terminando? Um pouquinho, já está no finalzinho. Está no finalzinho? Então tá bom. Enquanto você vai terminando aí, deixa eu dar um recadinho aqui. Mais uma vez eu quero te pedir que nos ajude a divulgar o programa. Hoje, com a internet, é possível que uma pessoa, vamos imaginar que você tem um parente morando lá na China, morando lá no Japão, morando lá na Rússia. Essa pessoa pode assistir o programa, se ela estiver conectada à internet. É só acessar redesuper.com.br e toda a programação da TV Rede Super poderá ser assistida, inclusive o meu programa. E se você quiser fazer contato comigo aqui no programa, anote o endereço eletrônico que ele aparece para você aí no vídeo, é noitecia, tudo juntinho, noitecia@redesuper.com.br. Você pode mandar o seu e-mail para cá, pode mandar sua dúvida, sua pergunta, seu elogio, sua crítica, enfim. Só que nós não teremos como registrar no dia que você mandar a mensagem. Nós vamos receber as mensagens e, na medida do possível, nós vamos, nos programas seguintes, registrando aqui a sua participação. Ok? Beleza? Pronto aí, Henrique? Podemos mostrar? Então vamos aí. Vamos ver o que o Henrique aprontou aí no papel. Rapaz, eu conheço esse cara, viu? Eu conheço esse camarada aí, viu? Ficou bacana, viu, Felipe? Muito legal, viu? Parabéns. Obrigado por ter vindo ao programa. Aliás, vamos deixar seu contato, né? Sim. Se alguém quiser te convidar, festinha de criança, para você fazer caricatura dos convidadinhos lá, né? Dos convidadozinhos, não tem, né? Dos convidadozinhos lá, né? Dos pais, enfim, qualquer evento que tiver, você pode ir para fazer o seu trabalho de caricatura, né? Isso. E não é nada tão caro que não se possa fazer, né? Bom, vou deixar seu telefone, 98681-9536, 31 é o código diário, o telefone dele aparece no vídeo, anote. Se você quiser convidar o Felipe para fazer algum trabalho, até na sua família mesmo, reunir a família, ele vai fazer a caricatura de toda a família, ou até, como ele colocou, né, na imagem tridimensional, né? Faz uma coisa bacana. Olha, vale a pena, viu? Garanto para você que vale a pena. Você viu ali? Aquele cara aparece comigo, aquele que ele mostrou ali. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.